Sejam bem-vindos ao quinto episódio da Grande Conversa. Sou João Micael e tenho aqui comigo, uma vez mais, João Palmeiro. Hoje vamos então começar com a atualidade. Olá, João. Então, Olá, João. já vamos no quinto episódio, na nossa quinta grande conversa. Hoje, para a atualidade, parece sairmos aqui desta costa ocidental e irmos para aquelas outras costas, para o lado lá do Atlântico, para falarmos um pouco sobre esta atualidade que vai acontecendo pelas terras do Tio Sam. É verdade. Eu não sei, concentrei muito a minha leitura sobre o que lá se passou nas análises sobre como tinha sido feita a cobertura do anúncio. E, por exemplo, uma das coisas que mais bradou nos Estados Unidos foi o Biden ter usado a rede X, portanto, do Elon Musk, como a forma como anunciou pessoalmente que se ia afastar. E como, passado pouco tempo, anunciou que dava todo o seu apoio à vice-presidente Kamala Harris. Quer dizer, portanto, isto tem sido uma grande discussão nos Estados Unidos, porque, primeiro, a Rede X não é uma rede jornalística, não é um jornal, é uma rede de comunicação pessoal, portanto, não é uma rede que tenha em si as sementes da luta contra as notícias falsas, etc., por um lado. Por outro lado, porque o Elon Musk acaba de fazer uma doação milionária, trilionária, para a campanha do Donald Trump. Portanto, estas duas visões levantaram muito um coro de perguntas, mas porquê? Porque depois o anúncio oficial foi feito por um porta-voz da Casa Branca, portanto, sem nenhuma questão muito especial, e esta forma escolhida pelo Joe Biden para anunciar qualquer coisa que, sejamos claros, não interessa só aos americanos, nem interessa só à América, interessa-nos a todos nós que vivemos neste mundo, mais ainda àqueles que se preocupam e gostam de perceber como é que as coisas acontecem e porque é que elas acontecem. Portanto, eu diria que toda esta decisão do Biden se afastar é seguramente uma decisão que vai ficar notoriamente para a história. Menos do que os poucos antecessores presidentes da República Americana que tomaram situações idênticas. Houve um, que eu nunca serei capaz de dizer o nome, no princípio do século XIX, que também não quis ir porque achou que estava doente ou não tinha condições, e depois o presidente Johnson, que já se escreveram muitas coisas sobre isso, mas na verdade eu acho que não há uma unanimidade porque é que ele não quis avançar com a candidatura dele. E, portanto, é um facto em si, em mais de 200 anos da história daquele país, um presidente, um candidato, dizer eu não quero. Aconteceu 3 vezes, portanto. E ele já é o 43º ou 44º presidente, é por aí, portanto, é de facto um momento que vai ficar notoriamente gravado na história dos Estados Unidos. João, parece-lhe que o acontecimento do atentado, nem vamos agora por enquanto discutir o atentado, que isso então dava um programa por si, foi o que despolutou
Não, vou refrasear esta pergunta. Foi o que potenciou, o que obrigou a esta decisão que não é repentina, que já vinha a ser debatida há imenso tempo, mas que forçou, por todos os efeitos, seguramente que forçou esta decisão de Joe Biden? Atentados a presidentes nos Estados Unidos também não foram muito frequentes. No entanto, foram sempre muito marcantes. Ou seja, todos os atentados a presidentes, não falo de outros membros do governo americano, como Robert Kennedy, portanto não, mas atentados de presidentes foram sempre extraordinariamente marcantes. E eu admito que essa bala tenha pesado na balança do em que é que nos vamos meter, ou seja, qual é o nosso contra-argumento para pôr no outro lado da balança a favor do Biden. E a resposta naquela altura foi o Covid-19, foi uma infecção pulmonar, seja aquilo que for. O que posto na balança daquilo que toca às pessoas, daquilo que as pessoas são levadas a aderir e a pensar, pesava muito pouco, quer dizer, se calhar se não tivesse existido a bala, esta constipação do Biden tinha podido ser útil para ele, mas com a bala pesava muito menos no balanço da decisão, do interesse da adesão dos americanos. Portanto, eu, desse ponto de vista, acho que, sim, a bala fez as pessoas perguntarem o que é que nós temos para contrabalançar isto. E não tinham, quer dizer, portanto, o que eles tinham para contrabalançar isto é que a bala falhou o alvo e o Trump ficou vivo. Do outro lado, tenho uma enorme constipação que também falhou o alvo e ele continua vivo, mas está diminuído fisicamente, ainda que mais não seja. E isso, como o João já disse, já vinha acontecendo, era só olharmos para a televisão, quer dizer, não era preciso estarmos mais longe do que isso. Mas também há algo de extraordinário, que eu ouvi esta argumentação e até considero bastante verosímil, que se antes o fator idade era absolutamente importante para o Trump acusar Joe Biden, que não só já não ter idade, mas também que já não tinha as condições ideais, mentais, físicas, etc., para cumprir um mandato presidencial. Agora o cenário é ao contrário. Estamos a falar de uma candidata muito mais jovem que o próprio Trump, que pode virar aqui o fiel da balança e usar a mesma argumentação contra o Trump. O que parece? Vários comentadores americanos, no próprio dia, logo e no dia seguinte, portanto ontem, sublinharam uma coisa que me parece muito importante, que é o vice-presidente designado pelo Trump passou todo o tempo a seguir ao anúncio do Biden a dizer: bom, se ele não está bom para ser candidato, também não está bom para ser presidente. Portanto, demita-se, termine já a sua presidência. O que é que aconteceria se ele se demitisse? A Kamala tinha que assumir as funções de presidente. E eu isso acho que era uma coisa, quer dizer, impossível neste sentido, quer dizer, ela não teria preparação nem organização para ser presidente um bocado e a seguir ser candidato e por aí fora. Portanto, eu parece-me que as hostes favoráveis ao Trump estão a dar mais crédito à Kamala Harris do que aquilo que muitos de nós, eu próprio, durante muito tempo dei na sua intervenção, nas suas intervenções como vice-presidente dos Estados Unidos.
Portanto, eu diria que há outra coisa muito, muito interessante, que é a capa da revista Time, que saiu hoje nos Estados Unidos, que é uma capa toda em vermelha, com as pernas do Biden a sair, não se vê mais nada, e a Kamala a entrar. Tem um bocado de uma perna de fora. Ora bem, isto é uma mensagem poderosíssima, porque eles estão, no fundo, afastados pelo tamanho da capa da revista, porque o tamanho das fotografias que os representam é relativamente pequeno. Portanto, eles estão afastados, estão a caminhar no mesmo sentido, da direita para a esquerda, portanto, ao contrário, da nossa esquerda para a nossa direita, mas na capa em si estão a caminhar da direita para a esquerda, e de resto a capa é toda ela vermelha, que é uma coisa que a Time raramente tem assumido, uma capa monocromática nos seus já muitos anos de vida. É evidente que a Time não faz presidentes nos Estados Unidos, claro que não, mas a Time faz um certo eco daquilo que no Partido Democrata americano as pessoas podem estar a pensar neste momento. Eu acho que o Partido Democrático a vai levar ao colo até ao dia das eleições. Se vai resultar ou não, vamos ver. Vamos então agora passar para o grande tema. Hoje, como grande tema, temos os notáveis portugueses. João, os notáveis portugueses, para um país de mais de 800 anos, quase 900, já tivemos o nosso cunhão de grandes portugueses. E eu, quando digo grandes portugueses, obviamente incluo também os portugueses, mas não vou cair na patetice de agora dos modismos dos portugueses e das portuguesas. Não precisamos disso. Enfim, esses são os modismos que não lembram a ninguém. Tanto que haveria para dizer, desde a sua fundação, que já tivemos logo um grande casal, os pais do infante, do infante do Henrique. Que grande casal. Eram verdadeiramente uma equipa a trabalhar. A partir daí até à atualidade, temos tido, eu acho que não ultrapassam os milhares, obviamente, de pessoas que se têm distinguido das mais variadas áreas, sejam elas, obviamente na altura, no nível militar, também no nível cultural, científico, literário, estratega, exploradores, navegadores, pensadores. Isto é um manancial. E ainda hoje temos esta certeza destes grandes nomes, até porque hoje se enche a boca ao dizer que temos a geração de portugueses mais bem qualificada de sempre, e no entanto eles fogem todos do país. Fogem, ou pelo menos são forçados a sair para ir à procura de novas oportunidades ou de quem os reconheça nas suas competências. O que temos a dizer relativamente a isto dos notáveis portugueses? João, lembra-se de 2008, 2007, 2008, um concurso que a RTP fez, que era sobre os 100 portugueses mais importantes. Lembra-se que isso foi acompanhado de uma polémica, porque inicialmente na lista que a própria RTP forneceu não estava nem o Salazar nem o Carmona. E houve uma reação fortíssima. E parece quase uma história igual à do Biden e do Trump, não é? Houve uma reação fortíssima, a RTP foi obrigada a introduzir o Salazar e o Carmona, e o resultado final, aquilo era um programa, uma fórmula internacional daqueles programas de entretenimento, mas o resultado final foi que Salazar era reconhecido como o português mais notável. Portanto, o português é aquela língua com tanta riqueza, não é?
que eu acho que valia a pena nós só rapidamente dizermos que, tanto podíamos estar a falar de portugueses notáveis, como podíamos estarmos a falar de portugueses notórios, que eu acho que é o caso do Salazar, é notório, não se pode dizer não existiu, e de portugueses ilustres, que será um Egas Muniz, que no fundo, juntamente com o Saramago, conseguem o reconhecimento da humanidade mais alto acerca do seu trabalho enquanto pessoas, do seu trabalho pessoal, daquilo que eles contribuíram. Portanto, há aqui muitas frentes. E eu acho que a coisa mais importante que nós podíamos contribuir era levarmos quem nos ouve a pensar um bocadinho, que é como é que de repente nós temos revoadas de portugueses que, como dizia o Camões, se conseguiram libertar da lei da morte, que têm nomes em ruas, têm estátuas em praças, ganharam prémios internacionais, portanto, libertaram-se. Mas como é que isso acontece? Eu diria que em revoadas. Eu, quando estava a pensar sobre o que é que nós podíamos pensar, estava aqui a pensar o que é que qual é o gatilho que nós temos que ter para dizer sim, esta pessoa é ilustre. Depois lembrei-me de dois casos. Lembrei-me, por exemplo, do Gago Coutinho. O Gago Coutinho só atravessou o Atlântico Sul porque o povo português pagou. Compraram. Dos 4 aviões, 2 foram comprados por subscrição pública. Ora, se as pessoas não achassem que o Gago Coutinho era uma pessoa extraordinária, quer dizer, se fosse hoje, se fosse um jogador de futebol ou se fosse um cantante muito importante, dir-se-ia não, as pessoas são manipuladas, são levadas, mas não, o Gago Coutinho era um senhor pequenino, baixinho, com uma figura engraçada, quer dizer, que se passava pelas coisas como quem não devia nada a ninguém e, portanto, aqui estou eu. E os portugueses abriram os cordões à Bolsa, em momentos difíceis da história económica de Portugal, para comprar 2 dos 4 aviões. Outra história é o Marquês de Pombal. A estátua do Marquês de Pombal, que está no cimo da Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi erigida, como se diz, por subscrição pública. Foi uma subscrição pública outra vez que comprou a estátua para que os portugueses não se esquecessem daquilo que uns dizem que é o maior fascínora, mandou matar os távoras, tinha uma polícia organizadíssima, mas que os outros, os olhos reluzem-lhes de ele ter cá deixado a Baixa de Lisboa, e não só a Baixa de Lisboa, a Baixa de Vila Real de Santo António, por exemplo, que é também a mesma coisa. Mas depois o interessante é que no Porto, o busto do Marquês de Pombal também foi comprado por subscrição pública. E mais, foi comprado com a participação daqueles que detestavam o Marquês de Pombal. Quer dizer, na ocasião do centenário da morte do Marquês de Pombal, no fim do século XIX, há um cortejo no Porto para as pessoas se lembrarem quem era o Marquês de Pombal, e era uma espécie de cortejo alegórico com todas as corporações. Havia os ferreiros, havia os carpinteiros, havia isto, e até havia os impressores, que montaram uma prensa em cima de um carro puxado a bois. E que nessa imprensa editavam, à medida que o carro ia andando, estavam a imprimir declarações contra o Marquês de Pombal. E, no entanto, depois dessas declarações, acabavam sempre por dizer, e nós estamos aqui no cortejo e aderimos ao cortejo, porque sem o Marquês de Pombal não tinham acontecido não sei quantas coisas em Portugal. Portanto, há esta dificuldade de quando falamos de portugueses notáveis, e queremos, como nós temos feito sempre neste programa, queremos olhar as coisas de frente, não queremos dar aqui voltas para que as coisas são mais simpáticas dessa maneira, porque senão falamos só dos ilustres escritores ou dos ilustres cantores, quer dizer, que isso é simpático e toda a gente conhece. Esta questão de pensarmos quem são os portugueses
notáveis, eu acho que era importante dizermos que quem foram os portugueses notáveis na sua época, ou nas épocas em que Portugal foi notável. Quer dizer, porque há aqui uma época, por exemplo, eu dei comigo a pensar assim, eu não sei o nome de nenhum general português que tenha combatido a Primeira Grande Guerra Mundial. Sei, assim, alguns que têm uns casos pitorescos. O Tamagnini é o mais, talvez o mais conhecido, o general Tamagnini, que foi, tomou posse e depois não tomou, e depois zangou-se com os ingleses, mas depois já estava bem com... Portanto, ele é mais conhecido por causa destas tricas, digamos assim, do que propriamente por ter sido um estratega extraordinário na Primeira Guerra, um organizador, um sei lá o quê. E então, isso quer dizer que nós ficamos perdidos durante um século à procura de pessoas. Nós, da guerra em África, da guerra do ultramar, não temos nomes de pessoas que se tenham de alguma forma notabilizado. Não é politicamente correto. Está bem, mas apesar de tudo, eu fui um dos que assinei um documento a dizer que Marcelino da Mata não pode ser esquecido. Sabe porquê? Sabe porquê? O João Palmeiro está aqui vivo a falar consigo porque o Marcelino da Mata estava a dar o peito às balas lá à minha frente. E é por isso que o João Palmeiro está aqui vivo a falar consigo e com todos. Portanto, eu não esqueço. Agora, foi ele notável? Foi para mim. Para mim. Agora, foi ele notável para os portugueses? O que eu digo sempre é, não se pode é apocar, não se pode é destruir, não se pode é dizer fora com ele, não tem nada que fazer parte das ordens honoríficas portuguesas e tal. Isso não se pode. Agora, dizer mais do que isso, eu olho para o século XX todo e temos aqui algumas dificuldades. Porquê? Se calhar porque ainda estamos muito próximos, é verdade. Ainda não há investigação histórica, ainda não há conhecimento muito mais do que jornalístico para falarmos disso. Agora, o que para mim é evidente são duas coisas. Há portugueses notáveis assim em revoadas, em determinadas épocas da história. Acontece qualquer coisa. A Filipa de Lencastre, por exemplo, trouxe para Portugal uma quantidade de modernidades que depois fez com que a dinastia de Avis fosse, se pensarmos hoje, numa dinastia de modernidade. Quer dizer, passaram-se aqui coisas novas. Se nós pensarmos na Primeira República, a Primeira República apanhou logo com a guerra em cima. E tiveram que se organizar, tiveram que tratar. Mas, mesmo assim, no período que antecede o Estado Novo, houve algumas tentativas de algumas pessoas se dizerem isto tem que passar-se e tem que ter uma gestão de uma certa forma. O Egas Muniz, por exemplo. O Egas Muniz tem um lado político muito pouco falado, não sei se conhecido, mas muito pouco falado, em que ele tomou muitas vezes posições como essas. Portanto, e isso é que me parece que é uma coisa muito interessante, é nós tentarmos perceber, até porque eu acho que estamos a chegar a um momento desses em que toda a gente diz é mau, vai-se tudo embora, não está cá ninguém, ninguém quer saber. E porquê? Porque não há portugueses notáveis? Não, sabemos que não é por causa disso, quer dizer, sabemos que é por outro tipo de condições. Agora imagine, João, que essas condições, qualquer coisa que nós não somos capazes, os dois, de prever, num período curto de 2 ou 3 anos, mudam a história da economia, mudam a história das relações entre as pessoas e, de repente, nós começamos a notar que aqueles miúdos todos, aqueles meninos todos que estão em startups, que estão em organizações internacionais e que de vez em quando nós vemos que este é considerado pela Forbes isto ou é considerado aquilo, de repente lá vem outra vez uma revoada que é mais o produto do momento em que certas situações que ocorreram do que propriamente uma construção de um desígnio nacional. Não sei se sou capaz de explicar isto bem, porque eu acho que o desígnio nacional somos nós todos. Portugal é um país muito diferente dos outros por causa disso.
porque nós todos somos o desígnio nacional, somos o desígnio e o destino nacional. E, portanto, quando aparece alguém, é assim uma emanação de nós todos. Quando o João há pouco falava, e era interessante, é que é perceber qual é o português, mais uma vez recordando, português engloba os dois Claro. géneros, no seu tempo. Também tem que ver muitas vezes com a percepção do seu tempo e a diabolização muitas vezes que Claro. os próprios podem sofrer. E hoje, verdadeiramente, esta semana, temos o caso do Aristides Sousa Mendes. É verdade. Acho que Ficou em é um caso terceiro lugar, paradigmático. que ficou em terceiro lugar naquela concurso da RTP de 2008. É um caso paradigmático de não reúne consensos, e é um caso paradigmático. Ficou durante tantas décadas esquecido, verdadeiramente, e agora, em 2024, quase 100 anos depois, a sua memória mais que restabelecida e a sua casa foi transformada e oficializada enquanto museu, em memória àquela sua obra, verdadeiramente. Foi a obra que ele deixou, reconhecida por outro país e por outras culturas, e que em Portugal tardou. E nós e vamos falar só do Aristides Sousa Mendes, porque de facto é algo que está neste momento ainda muito fresco. Acabou de acontecer. Mas há mais personagens que são, Mas no seu tempo, que são esquecidas. João, aí para vermos como é importante esta questão do tempo, eu tive a oportunidade de conhecer o cônsul honorário de Portugal em Salamanca, que foi cônsul de Portugal desde os anos 50. Em Salamanca era um industrial, era uma pessoa da sociedade de Salamanca e que achava que era uma coisa muito importante para ele ser cônsul de Portugal. E ele um dia levou-me às instalações do consulado e dizia: olha, vou-lhe mostrar uma coisa que eu recebi instruções de Lisboa para deitar fora. Mas que eu não vou deitar fora porque acho que um dia há de haver alguém que me vai dizer isto foi a coisa mais importante que tu fizeste para Portugal. Ele tinha as fichas de todos os portugueses que, saindo do assalto, o primeiro sítio onde iam dizer eu agora preciso de um papel para continuar, era o Consulado Português de Salamanca. E este homem, tal como Aristides Sousa Mendes, claro que não era exatamente a pressão, o perigo, o ataque não era o mesmo, mas conceptualmente foi uma pessoa que, desobedecendo a ordens de Lisboa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era não dá papéis nenhuns, não faz coisíssima nenhuma, manda essa gente embora ou chama a polícia espanhola, enfim, seja lá o que quiser. O que este homem fazia era dar-lhes uma espécie de um salvo-conduto. Portanto, não era um passaporte, não é nada, era uma espécie de um salvo-conduto que lhes permitia, com alguma segurança, chegarem onde a maior parte deles queriam ir, que era até França. Bom, esse arquivo que o homem guardou durante muitos anos, isto já se passou há mais de uma dezena de anos esta conversa, mas este arquivo que este homem guardou, eu passei por eles e encontrei vários nomes que nós todos sabemos, pessoas que dizem que tiveram que ir a salto, na maior parte dos casos por razões políticas da época, é verdade, mas também tinha muitos outros que pura e simplesmente eram engajados e eram levados também da mesma forma, pura e simplesmente para irem trabalhar, sem nenhuma razão de ordem política ou de natureza política. E muitas vezes abandonados pelos passadores logo a seguir à passagem da fronteira, iam bater à porta de uma coisa que tinha a sua bandeira lá fora, foi a bater à porta a dizer o que é que pode fazer, eu preciso chegar à França. Bom, e portanto, claro que este homem não tem, nem pode ter a notoriedade do Aristides Sousa Mendes. Começa por não ser português, portanto, como não era português, não estamos a falar de portugueses notáveis. Mas o que é verdade é que, ao nível da capacidade de intervenção
para defender e salvar e melhorar vidas humanas, este homem arriscou muito. As pessoas dizem, mas ele não precisa, ele era rico, era um rico industrial espanhol, tanto dava, o governo português tirava-o de cônsul e ele ficava na mesma. Muito bem, mas enquanto esteve, fez aquilo que a consciência dele mandou fazer e no sentido de ajudar as pessoas, porque isto é que me parece que é importante. E também há outras circunstâncias que são bastante importantes, como por exemplo, estou agora a recordar-me do caso de uma mulher, estamos a falar do século XVI, em que vestindo-se de homem, engajou-se numa das naus para a Índia, como grumete, que era a Antónia, acho que era de Oliveira, e que ela de tal maneira se notabilizou, pois ao longo da sua vida teve uma carreira militar, sempre como homem, atenção, ela conseguiu, eu acho que deve ter sido a única, conseguiu o reconhecimento, inclusivamente, do próprio rei, de Dom João III, pelos serviços prestados. É esta a notabilidade que eu acho que é absolutamente importante, também como outra, a Públio Hortência de Castro, que frequentou a Universidade de Évora, acho eu, de Coimbra, foi uma destas universidades, vestindo-se de homem, porque estava vedado às mulheres o ensino nas universidades, e acompanhava o irmão, e era o único modo que ela tinha de poder estudar e de frequentar a universidade. Como esta, tantas outras. E tantos outros portugueses que, inclusivamente, também pelo seu pioneirismo, fizeram de tal maneira, foram de tal maneira importantes, muitas vezes até para as culturas onde estavam, para os países onde estavam, nem vamos buscar o Magalhães, que não vale a pena, não é? Esse então não vale mesmo a pena, porque já é mais que conhecido, mas há outros que de tal maneira foram importantes pelo seu contributo. Olha, mais uma mulher, não me recordo agora o nome, daquela senhora que começou por ser inclusivamente escrava, mas acabou por cozinhar para os reis da Tailândia, 16, 17, e hoje se deve ao contributo dessa senhora, porque quando ela era cozinheira e cozinhava para as mesas reais, o contributo é que na Tailândia ainda hoje comem os fios de ovos, que eles designam como fios de ouro, os doces de ovos, etc. Portanto, são estes notáveis portugueses os que foram para fora, mas também há aqueles que não saindo e se tornaram verdadeiramente extraordinários. O João recorda-se de algum... Também não precisamos estar sempre a falar do passado. Atual, e que verdadeiramente... e nós também sabemos que isto acontece, mas não acontece só em Portugal. O que acontece? Quando se cai em graça por tudo o que faça, nem que seja um rabisquinho, é sempre insensato. E agora vem-me logo à cabeça o arquiteto Cisa Vieira. Por qualquer coisinha que o senhor faça, o senhor só não lhe fizeram ainda uma igreja ou não lhe puseram uma estátua no centro de Lisboa, porque enfim. Mas há tantos e mais portugueses ou portugueses que de facto fazem toda a diferença, são tão extraordinários e parece que são ostracizados, não são reconhecidos. Têm como que uma aura opaca que os tornam invisíveis aos órgãos de comunicação social, mas também à opinião pública. João, por que parece isto e conhece algum? Gostaria de ver mais reconhecido. Eu antes disso volto a lembrar uma coisa que disse já aqui hoje à tarde, que é, de certa maneira, nós portugueses consideramos a todos nós sempre os melhores. E depois precisamos de sair para sítios, habitats, onde os outros, pelo menos, não se consideram tão bons como nós, para darmos que falar. Quer dizer, isto, para mim, hoje em dia é muito claro, eu andei muitos anos à procura de uma explicação desta coisa de chega-se a França e os portugueses são ótimos, fazem tudo e fazem isto, chega-se não sei aonde e toda a gente se lembra esta história, os portugueses chegam e fazem. E eu acho que isso tem a ver connosco aqui, não é connosco lá. Nós aqui todos consideramos-nos sempre, uns mais intimamente, outros mais abertamente, consideramos sempre que somos parte dos melhores. E é por isso que você vê que quando há estes jogos da seleção, as coisas tomam das seleções. Deixe-me corrigir, porque não é justo
o que eu penso aplica-se também ao hóquei, aplica-se ao handball, aplica-se aos Jogos Olímpicos agora, que vão começar daqui a dias. Portanto, eu acho que esta é a questão fundamental. Agora, eu não posso dizer todos os dias, mas todas as semanas leio em algum lado que um português fez qualquer coisa de extraordinário. Agora, fez para quem? Fez para Portugal? Fez para si próprio? Não. Fez normalmente sempre para outro tipo de organizações. E é por isso que depois nós não temos mais nenhum eco disso. Porque depois é como se lhes perdêssemos o rastro, quer dizer, como se eles continuam a sua carreira, por qualquer razão já não há por que lhes dar notícias tão importantes. Eu, no outro dia, estive na entrega dos prémios Ferreirinha, da Dona Antónia Ferreira, a uma portuguesa, médica, cientista, 30 e muito poucos anos. O que é que esta senhora fez? Descobriu um penso, deixe-me falar assim, um penso interior que se põe nas veias para que as operações, quando implicam, não é só questões coronárias, mas quando implicam ter que cortar e não sei o quê, serem mais seguras na recuperação. Tudo o que esta senhora faz hoje em dia, em termos de investigação, em termos até de negócio, porque teve que registar patentes quanto isso, é feito em França. Portanto, se não fosse as pessoas do prémio Antónia Ferreira Ferreirinha estarem atentos ao que se passa, nós provavelmente nunca saberíamos que esta senhora existe e que o que ela já teve de reconhecimentos internacionais é uma coisa verdadeiramente espantosa. Portanto, eu acho que quando olhamos para este tema, portugueses notáveis, eu pessoalmente parto sempre do princípio que notáveis somos todos. Depois, somos alguns notórios, ou seja, fazemos coisas que é impossível que os outros não vejam, não saibam e não percebam. O caso do Aristides Sousa Mendes é fatal, porque ele teve que pôr a assinatura dele lá nos passaportes e nos salvos-condutos que passava, quer dizer, o carimbo português, isso podia ter posto um qualquer. Agora, a assinatura dele, era ele que a pôs e com isso ele responsabilizou-se por isso. Portanto, passou a ser notório. E depois há uma outra coisa ainda que é aqueles que o fazem por amor ao próximo, se posso dizer assim, por solidariedade, por dar ao outro. Esses, normalmente, só damos por eles quando, em algum momento da sua vida, fazem uma fundação ou fazem qualquer doação ou qualquer organização que depois se torna muito importante para os portugueses todos. Ou seja, eu acho que esta ideia de falarmos sobre isto é talvez das coisas, dos contributos mais importantes que pudéssemos dar à sociedade portuguesa em que acreditamos que estamos a viver. E foi por isso mesmo que aqui trouxemos à grande conversa, por ser um assunto que considero, aliás, profundamente não só importante, mas de importância igualmente estratégica para Portugal, para o futuro, porque foi o que fez a diferença em várias ocasiões na história de Portugal. Recordo-me também que a matriz portuguesa, quando iniciou a sua atividade, foi sempre a sua preocupação em que as suas iniciativas tivessem como fim também a divulgação e a dignificação do património humano. São os notáveis portugueses. O património humano que se distingue e que contribui para esse progresso. Vamos então agora passar para um último minuto.
Chegamos ao último minuto e a sugestão cultural cabe-me hoje a mim. Pensei muito o que é que poderia sugerir aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, e depois deste grande tema dos notáveis portugueses, só me veio imediatamente uma grandiosa peça, que eu, aliás, considero a peça de arte, a obra de arte mais iconográfica da história da arte portuguesa, que são os painéis de São Vicente, que estão em exposição no Ministério, peço desculpa, no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. De facto, trata-se de 6 painéis, onde está retratada toda a sociedade e também a família real e avis, numa altura em que se começavam a abrir os caminhos de Portugal para essa grande expansão, para essa grande gesta lusa, onde ainda hoje são alvo de grandes debates, de grandes contradições. Para uns o infante é este, para outros o infante do Henrique é este, para outros o infante de Henrique não é este, mas sim outro. Para outros também a figura central de São Vicente, afinal não é São Vicente, mas sim o infante Dom Fernando Infante Santo. Enfim, não reúne consensos. Mas por isso mesmo a sua atração é tão extraordinária, o seu poder de concentração, de análises tão dispares, que eu aconselho vivamente a que se desloquem ao Museu Nacional de Arte Antiga e vale esta visita. Obrigado mais uma vez por estarem connosco na grande conversa, neste 5º episódio. Sou João Miquel e estive à conversa com João Palmeiro. João, até à próxima. Até à próxima, João.